Enfim, meu nome é Rafaela Batisquiramari, eu sou psicóloga com especialização em psiquiatria, mestrado e doutorado em neuropsicologia. O nosso palestrante é um dos meus pacientes, ele está em processo de recuperação de um toque, como sensação somática por simetria. E, de acordo com esse processo de recuperação, ele conseguiu adquirir misofonia. Misofonia é uma condição de que o indivíduo fica sensível a determinados sons. Então, eu diria que vocês fizessem o menos barulho possível durante a palestra dele, para ele não se sentir num ambiente hostil. E, mais uma vez, como todos passaram ali, viram que tinha termos de responsabilidade para ser assinado, quero repetir a pergunta. Alguém aqui tem algum problema cardíaco? Algum problema cardiovascular, pulmonar, estômago fraco? Não? Tudo bem. Então, a responsabilidade de vocês. Por favor, eu vou buscar agora o meu paciente. Não façam nenhum ruído. Já volto. Começar. Eu amo simetria. Eu não sei exatamente o porquê. Eu amo desde criança. A maioria das crianças é bagunceira, desorganizada. Não eu. Eu sabia que tudo tinha seu lugar no meu quarto. Tudo ficava exatamente onde deveria ficar. Meus pais não tinham aquilo. Meus avós também não tinham aquilo. Nenhuma outra pessoa na minha família tinha aquilo. Eu comecei a me chamar o meu transtorno de aquilo que eu realmente acredito que seja algo dentro de mim. Alguma coisa que... alguma coisa que não deveria estar lá, mas está. Eu cheguei ao ponto de não conseguir viver como adulto normalmente. Eu não consigo manter um emprego. Mulheres não ficam comigo porque elas não conseguem lidar com aquilo. Francamente, eu não me importo muito quando elas vão. Elas são bagunceiras e deixam as coisas difíceis. Elas rolam pro meu lado da cama de noite, não ficam do lado delas. Elas colocam louça de um lado da pia, mas do outro não. É um alívio quando elas vão embora.
mais que ficar arrumando a bagunça delas. Vocês devem estar se perguntando por que é que eu procuraria relacionamento por começo de conversa, se eu odeio eles tanto assim. Bom, é que eu não consigo dormir a noite inteira no meio da cama, assim, não vê. Tirando o problema dos relacionamentos, a minha vida estava quase perfeita, né? Eu digo quase, porque ainda havia um problema que precisava ser resolvido. Veja, eu tinha uma anomalia chamada... Eu tinha uma anomalia chamada heterocromia iridium, ou duas íris de cores diferentes. O meu olho esquerdo era verde pálido e o meu direito era azul claro. Os meus pais, os meus primos, os meus irmãos, todos olhos azuis claros. É o esquerdo ou errado? Ele me deixa desequilibrado. Não doeu quando eu enfiei a colher embaixo do meu olho. Também não doeu quando ele saiu e ficou pendurado do lado da minha bochecha. Era o choque que estava me anestesiando ou era aquilo? Procurei a tesoura. Tem nervo óptico. Fiz um curativo. Lavei a colher. E fui dormir. Eu acordei feliz. Eu dormi como eu não dormia há anos. Eu estava consertado. Eu estava resolvido. Eu levantei, eu fui até o banheiro bom, eu cambaleei até o banheiro. Eu acendi o interruptor e aí a luz me cegou um pouco. Eu lentamente tirei o curativo que estava grudando no meu rosto, como se fosse fita adesiva, por causa do sangue. Quando eu vi o que eu tinha feito, eu não acreditei. Eu tinha um buraco no lado esquerdo do meu rosto, mas não no direito. Eu estava desequilibrado. De novo, foi muito mais difícil arrancar o segundo olho. A minha mão estava tremendo e eu errei o lugar certinho com a colher 3 vezes antes de finalmente acertar. Eu furei meu olho 3 vezes. Quando o olho saiu, eu procurei minha tesoura para terminar o trabalho. O sangue da noite anterior tinha secado na lâmina e ela não estava cortando direito. Você se lembra quando o seu professor
no jardim de infância, dava aula de recorte e colagem. Você já tentou cortar muito papel ao mesmo tempo e a tesoura não aguentou. Ele ficava meio que preso entre as lâminas. E não cortava. Foi o que aconteceu com o meu nervo óptico. Ele ficou preso entre as lâminas e ficou preso ali, ele não soltava, né? Enquanto eu tentava desesperado e freneticamente soltá-lo de lá, eu escorreguei no sangue do chão e comecei a cair. Os meus reflexos responderam e eu tirei as mãos da tesoura para conseguir segurar, me apoiar no chão e parar minha queda. O peso da tesoura era insuportável. Eu sabia que eu não ia aguentar tempo o suficiente para chegar na cozinha e pegar uma faca. Então eu puxei, eu senti a carne se rasgar de dentro do meu crânio, eu sentia líquidos espirrarem para tudo quanto é lado. Eu sabia que eu estava chorando, mas não tinha como diferenciar o sangue do fluido ocular das lágrimas. Quando eu ouvi o barulho de carne batendo no chão do azulejo, eu sabia que estava acabado. 5 minutos. Eu sabia que estava acabado. Aquilo estava acabado. Eu nunca mais ia precisar olhar para vidas bagunçadas, desorganizadas e assimétricas das outras pessoas. Eu estava consertado. Enquanto eu deitei naquele chão de azulejo, naquela poça de sangue, eu senti esperança. Sorri. Como eu não sorri há anos. Obrigada, Alan, por ter aparecido na palestra. Foi? Lavar as mãos. Sim. Obrigada a todos por terem comparecido.